Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer um prato bem comum na culinária chinesa também. É o yakimeshi. Yakimeshi nada mais seria do que um arroz frito, tá, pessoal? Temos a versão que levamos vários pequenos ingredientes e temos a versão mais prática também que você encontra nas nossas lojas. Hoje nós vamos fazer a parte um pouquinho mais completa. Você pode usar, sabe aquele seu arroz que sobrou na sua geladeira, que ficou um potinho, alguma coisa assim? Você pode usar esse seu arroz. Você pode acrescentar algum tipo de proteína. Se você tiver uma carne moída que sobrou, tipo uma tigelinha, um franguinho, algum peito ou um presunto, você também pode utilizar. Olha lá. Hoje nós vamos utilizar no nosso prato o presunto para ele deixar um pouquinho mais cor-de-rosa. Mas eu trouxe também para vocês verem que vocês também podem usar um pedacinho de frango que tenha sobrado na tua casa. Originalmente eles utilizam no yakimeshi a ervilha, só que eu não sou muito fã da ervilha. Então o que eu faço? Eu substituo a minha ervilha pela vagem para dar uma corzinha verde nele. E utilizo também, o que não pode faltar, é um pedacinho de cenoura. Vocês estão vendo aqui que são pouquinhas coisas, é basicamente aquele arroz sobrado que você tem na tua geladeira e mais aqueles ingredientes que sobrou meia cenoura, que a gente usou basicamente 5 vagens, 3 fatias de presunto e vamos utilizar o ovo para refogar e para dar aquela umidade no nosso arroz, que é aquele arroz lá que ficou lá na geladeira, que ficou sequinho. Então vamos lá para o nosso prato? Vem comigo! Vamos lá para o nosso fogo. Hoje, pessoal, a gente está utilizando a nossa frigideira da Chef Helena. Se vocês quiserem, ela tem o canal dela também, o Instagram dela que vocês podem seguir. E essas panelas você consegue encontrar nas nossas lojas físicas. Então, se você quiser conhecer a panela, vai até em uma de nossas lojas que você vai ver. Ela é muito boa, ela não gruda e ela é perfeita para fazer o nosso yakimeshi. Olha lá. Vou colocar só um pouquinho de óleo, só para ele não grudar. Tá? Para ele dar uma fritadinha no nosso ovo. Eu, como vou fazer uma porçãozinha um pouco maior para vocês enxergarem na minha frigideira, eu vou colocar 2 ovos, tá? 2 ovos. Vamos esquentar bem a nossa frigideira. Aqui. Hoje, para fazer o nosso yakimeshi, eu não vou utilizar, mas se vocês precisarem, ela vem com tampa também. Então, para você fazer alguma coisa que é mais cozida, que tem que deixar abafado, tem a tampinha dela, que inclusive é de vidro, e vocês conseguem enxergar. Olha lá, vamos entrar com os ovos, vamos dar uma mexida nele. É bem facinho, é literalmente aquele restou que você tem na tua geladeira, você vai pegar o teu arroz, vai fritar ele e vai colocar ele tudo junto. Uma coisa que eu fazia muito antes era colocar o ovo e o arroz já junto, antes do ovo dar aquela mexida. Só que o que acontecia? O meu ovo ele não fritava direito e ele não ficava com esse aspectozinho amarelo. Então vocês pegam, vocês fritam um pouquinho e logo vocês vêm com o arroz, tá? Se vocês colocarem ele junto, ele meio que vai molhar só o arroz e ele não vai fritar. Olha lá, ó. Vamos lá com o nosso arroz. Nossa, que cheirinho bem gostoso, ó. Vamos pegar nosso arroz frito. Então, todas aquelas verdurinhas que você tiver na tua casa, que tá sobradinho na tua geladeira, você vai lá e você vai dar uma reciclada no teu arroz. Você vai ver que você vai ter um novo prato para você comer. Tá? Agora a gente vem com a cenoura, porque a cenoura ela é um pouquinho mais durinha, em cubinhos bem pequenos. Então, se você colocar ela muito depois, vai ficar meio crua, tá? Vocês vão ver que esse é um prato também que o arroz ele fica um pouquinho mais soltinho. A ideia não é ele ficar bem grudadinho, ó. Vamos dar uma leve refogada nele junto. Eu vou entrar com o meu presunto para dar uma cor, mas se você tiver um restinho de carne moída ou um restinho de frango, pode ser também. A receita completa você consegue ver ali embaixo nos nossos comentários, mas é literalmente aquele pouquinho que vai sobrando. Olha lá a cor que ele vai dando. Olha o colorido dele. Ó, o amarelinho do ovo, o rosinha do apresuntado ou do presunto, ou se você quiser colocar um franguinho, uma carninha. Olha que bonito. Quanto mais uniforme você conseguir cortar os seus legumes menorzinho, mais bonito ele vai ficando, tá, pessoal? O meu presunto aqui não ficou bem do jeito que eu queria, porque ele tava bem fininho do jeito que eu gosto de comer. Então ele ficou meio grandinho. E por final, eu vou entrar com a minha vagem. Olha lá, e no finalzinho, aqui ó. Olha só, olha que coisa mais linda. Olha, eu falo para as minhas filhas, eu chamo isso daqui de arroz da Mulher Maravilha, que é um arroz bem colorido, para ver se elas comem um pouquinho mais de legumes. Se você quiser, você pode colocar aquelas cabecinhas do brócolis, corta as folhinhas, parte da florzinha, bem pequenininha, também fica bem gostoso.
Ou para quem gosta, entra com a ervilha. Agora vamos entrar com um pouquinho de sal e eu vou colocar um toquezinho de óleo de gergelim. Eu vou colocar só um pouquinho de sal. Como eu não quero que ele fique muito escuro, hoje eu vou no sal, mas se você quiser, ao invés do sal, você pode adicionar um pouquinho de shoyu. O cheirinho aqui, nossa senhora, ele vai dando aquele cheirinho de fritinho, mas vocês podem reparar que a gente não colocou muita gordura. A gente colocou mais ou menos cerca de 2 colheres de sopa de óleo no começo, só para dar uma fritadinha, fazer aquele ovinho mexido. E um pouquinho de óleo de gergelim só para dar um cheirinho. Caiu muito desse lado, então eu não rodei ele inteiro. Esse olhinho de gergelim que você coloca no final, sabe aquele yakimeshi que você come no restaurante e você acha que tem alguma coisa diferente? É justamente esse olhinho de gergelim que você vai reparar que dá aquele aroma diferenciado no seu arroz. Aqui já está pronto o nosso jantar. Vou desligar. A gente fez esse vídeo aqui, ó, diretão. Então vocês podem ver que ele é bem rapidinho de fazer esse arroz. É só você ter ele tudo picadinho do lado e ir fritando. Yaki de frito, mexe de mexido. Na verdade, o mexe não é de mexido, tá, pessoal? Eu que falei. Vamos lá? Vamos pro nosso empratamento e pra gente experimentar? Então, pessoal, vocês viram que eu fiz uma tigelinha de arroz, mas lembre-se que vocês vão adicionar muitos outros ingredientes, então ele vai render bastante. Então, com aquela tigelinha de arroz, aqui a gente come 2, 3 pessoas, se não comer muito, né? Olha só que bonito que fica o nosso prato, bem colorido. Eu vou dar uma finalizada nele com a cebolinha, mas quem já assistiu os outros vídeos sabe que a cebolinha não é o meu forte, mas em função, para ele ficar bem bonito, a gente coloca um pouquinho, ó. Um pouquinho de cebolinha para dar aquela corzinha, né? Apesar dele já ter o nosso verdinho da vagem. E eu trouxe para vocês verem alguns acompanhamentos que os orientais costumam ter em casa algumas vezes, que é o nosso fukudinzuke, que é a nossa conservinha de legumes, o harusame, que vocês já sabem fazer, então vocês podem deixar feito na casa de vocês e ter na geladeira de vocês. O nosso nabo em conserva, chamado de daikon. E o nosso gengibre em conserva também para acompanhar. Olha que bonita que fica a nossa mesa, bem completinha. E seriam basicamente esses alguns acompanhamentos que talvez você tivesse na sua casa. Ou se você não tivesse nenhum deles também, somente o arrozinho já era uma refeição bem completa com os leguminhos e com as proteínas. Afinal de contas, além de uma proteína, vai ovo, vai cenoura, vai um verdinho. E aquilo lá que às vezes você pode fazer de noite com alguma coisinha que sobrando na sua geladeira lá. Só colocar tudo, fritar tudo e tá tudo certo, pessoal. Vamos lá para a melhor parte? Vocês vão ver que ele é mais soltinho. Então, para comer com hashi, ele é um pouquinho mais difícil. Com gengibre, tá bem gostoso. Ai, acho que eu vou pegar uma colher, pessoal. Agora, não esqueça de curtir o nosso vídeo, deixar nos comentários aquela próxima receita que você quer aprender a fazer e seguir o nosso canal. Até mais, pessoal!